Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, do dia 2 de julho de 2013. Cumprimentando a todos presentes, meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, advogados, partes. Submeto à apreciação dos meus pares a ata da última sessão. Nada havendo a ser acrescentado, suprimido, dou-a por aprovada. Comunico a seguir os processos que estarão sendo adiados julgamento. O processo número 34.453, onde é recorrente Ministério Público Eleitoral e coligação querência, não pode parar. Houve empate na votação. O presidente Juvenal estava fazendo voto escrito e informou que na próxima sessão ele trará o voto. Portanto, este processo será julgado na próxima sessão. Será retirado de pauta, a pedido do relator, o ilustre doutor Pedro Francisco da Silva, o processo número 23.476, recurso eleitoral, assalto de investigação eleitoral, captação ilícita de sufrágio, recorrente Eudes Tarcísio de Aguiar e Nilson Kokoschinski, e ainda Gilberto Marcelo Bazan e outros. Esse processo, a pedido do eminente relator, está sendo retirado, desculpe. Não tem nenhum que seja adiado. Não é nenhum. Continuação do julgamento, processo com pedido de vista do Dr. Sebastião, é o processo número 2482, onde é recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Democrata, DEM de Várzea Grande, Wallace Santos Guimarães, o Hilton Coelho Pereira. O relator votou pelo provimento do recurso para cassar a decisão de primeiro grau, devolvendo os autos à instância sigela para a continuação do julgamento. Foi acompanhado pelo Dr. José Luiz Bazac, primeiro vogal, Dr. André Luiz Posetti, segundo vogal, eu, na condição de terceiro vogal, acompanhei e estamos aguardando o voto do Dr. Sebastião. O Dr. Pedro Francisco também já votou, acompanhando o eminente relator. Com a palavra, o Dr. Sebastião. Eu também pedi vista dos autos apenas para verificar a questão desse prazo no manejo dessa AGE e cheguei à mesma conclusão dos demais membros, no sentido de que ela foi proposta tempestivamente, razão pela qual, sem maiores delongas, eu estou acompanhando o ilustre relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, por unanimidade também, deu provimento ao recurso para cassar a decisão de primeiro grau nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. As consequências desse julgamento, né? Eu requeiro, Excelência, que seja apreciado pelo plenário a extração de cópia do processo e seja baixado para o juízo de primeiro grau para o imediato processamento, porque os recursos não têm efeito suspensivo, né?
certo? E com certeza a parte contrária vai promover recurso especial, e isso atrasará de forma demasiada o andamento do feito, né? Então, isso que eu peço, isso já aconteceu aqui no TRE, em outras situações, né? É esse encaminhamento que eu peço a Vossa Excelência. Feita a anotação em ata, doutor, nós iremos submetê-la ao plenário. Não nesta oportunidade, na próxima sessão. Processo 39269, recorrente de Morvan Alencar Brescassim, coligação compromisso com Campo Verde. Luiz Gabriel Leite da Silva, Elton Antônio Chabac, coligação Campo Verde e muito mais. Relator já votou, o eminente doutor Sebastião, pela rejeição das preliminares de incompetência do juiz e da ilegitimidade passiva, no mérito pelo desprovimento do recurso interposto por Dir Morvan, pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação compromisso com Campo Verde. Doutor Gil Pérez, neste não participa da votação. Porque está denotado. Tá certo. Isso aqui é o parecer. Isso. Eu li o parecer, a síntese do parecer, como se fosse o voto do eminente relator, que, claro, ainda não votou. Eu passo a palavra ao eminente relator para a leitura do... Pois não. Anotada a suspeição do Dr. José Luiz Blazac, é um pedido de preferência. Dr. Sebastião vai ler vai fazer a leitura do relatório, eu vou colher o parecer ministerial. Egrégio plenário. Tratam-se de recursos eleitorais interpostos por Dimorvan Alencar Brescassim e pela coligação Compromisso com o Campo Verde contra a sentença proferida pelo juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, o qual julgou parcialmente procedente representação formulada pela coligação Compromisso com Campo Verde, por entender caracterizada conduta vedada aos agentes públicos, consistente em veiculação de vídeo institucional denominado Campo Verde em Ação, com duração total de 11 minutos e 28 segundos, onde o prefeito, ora recorrente, estaria se utilizando do referido vídeo numa tentativa de beneficiar explicitamente os candidatos da chapa majoritária da coligação Campo Verde e muito mais. Das razões recursais manejadas pelo recorrente de Morvan, preliminarmente se argue a incompetência do foro, vez que, segundo o seu entendimento, não compete à Justiça Eleitoral julgar o presente feito ou aplicar a sanção imposta, uma vez que ficou demonstrado e reconhecido que não se trata de uma ação eleitoreira. E outra preliminar também arguída é de suposta ilegitimidade passiva por ausência, segundo ele, de seu conhecimento quanto aos atos praticados pela Secretaria Municipal de Fazenda, juntamente com o Departamento de Imprensa da Prefeitura Municipal. E no mérito, afirma não ter prova de oferecimento de vantagem ou mesmo pedido de votos, que foi autorizado pelo juiz eleitoral a confecção da propaganda, que o tempo da propaganda não é excessivo, pois o município só teria utilizado metade das inserções previstas em contrato. Afirma, por fim, não ter havido intenção eleitoreira, sendo a propaganda realizada apenas com a intenção de melhorar a arrecadação municipal. Em contrarrazões, a coligação Compromisso com Campo Verde pugna pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso ante sua apresentação processual irregular. E não sendo este o entendimento, requer a rejeição daquelas preliminares
sustentando a sua inadequação. E quanto ao mérito, também pugna pela rejeição do pedido recursal do senhor de Morvan. Essa mesma coligação, Compromisso com Campo Verde, apresentou também recurso onde pede o aumento da multa aplicada a de Morvan Alencar Brescancin, alegando que o valor é insignificante ante o patrimônio deste. E também busca a cassação do registro ou diploma dos candidatos Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Chabá, com o argumento de que eles teriam recebido apoio político do atual prefeito, tendo a propaganda sido produzida para beneficiá-los. Houve contrarrazões a esse recurso. A ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se a sentença do juízo tal como prolatada. Requer ainda remessa de cópia dos autos à promotoria com atuação na comarca de Campo Verde, a fim de que o promotor natural possa tomar conhecimento dos fatos e apreciar possível ato de improbidade administrativa, tendo em vista a que a sua defesa foi promovida pelo procurador do município de Campo Verde. É o relatório, senhora presidente. Cedo a palavra, eminente advogado, Dr. Luiz Alberto de Arruda Almeida, pelo prazo legal para sua sustentação oral. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, demais membros desse colegiado, doutor procurador, senhores servidores, colegas advogados, senhoras e senhores, bom dia a todos. Antes de iniciar, excelência, eu gostaria de dizer que estou na representação tanto de Morvan, como da coligação Campo Verde Muito Mais, de Luiz Gabriel e de Elton, e farei a juntada do incluso subestabelecimento no prazo legal, se assim Vossa Excelência me permitir, transferindo o pedido ao eminente relator do processo. Como bem salientado, a lide teve como fato central a inserção de 2 vídeos na mídia local de Campo Verde, e esses vídeos foram inseridos pela Prefeitura de Campo Verde, até então sob a gestão do prefeito de Morvan Alencar Brescancin, que é um dos recorrentes. Esses vídeos foram inseridos com autorização da Justiça Eleitoral, após processamento de pedido em autos apartados, conforme a legislação eleitoral exige, tendo em vista que se tratava de inserção de mídia no período eleitoral. Esses vídeos tinham a finalidade de incentivar a população de Campo Verde a recolher tributos, IPTU especialmente, aliás, tendo em vista que a administração da Prefeitura de Campo Verde tem a necessidade de promover cumprir uma série de compromissos assumidos na gestão e também nas próximas gestões, tendo em vista que a maior renda do município dessa dimensão é com o recolhimento dos tributos. E sendo assim, como uma forma de incentivar a população a recolher esses tributos para que a Prefeitura pudesse realizar futuras obras, ele inseriu no vídeo, a Prefeitura inseriu no vídeo, algumas obras que foram realizadas no decorrer dos anos e algumas que estariam por vir. Ocorre que a coligação recorrida, coligação Compromisso com Campo Verde, deu a interpretação de que esses vídeos seriam, na verdade, uma exaltação da administração do de Morvan, quando, na verdade, era uma campanha de incentivo
da prefeitura para que a prefeitura pudesse ser abastecida com o recolhimento desses tributos. Em nenhum momento nessas inserções ficou caracterizado que o pedido tinha a ver com a gestão do Dimorvan ou com a coligação, com os candidatos que o Dimorvan apoiava nas eleições de 2012. O pedido era claro: recolha seus tributos para que a prefeitura possa realizar obras e benfeitorias de interesse da população. Uma campanha de incentivo ao recolhimento de tributos não se subentende que é necessariamente um pedido expresso e repetitivo de: olha, contribuinte, recolha esse tributo, porque você deve recolher o tributo, porque a legislação assim determina. É óbvio que para uma campanha ter um sucesso maior, é necessário mostrar para a população que a prefeitura está agindo, que a prefeitura tem compromissos, que compromissos ela tem e o que ela vem fazendo com o dinheiro público. É uma forma de ilustrar para a população a finalidade. Embora o tributo do IPTU não seja um imposto vinculado a uma ou outra ação da prefeitura, é óbvio que boa parte das benfeitorias e obras realizadas pela prefeitura vem da arrecadação do IPTU. Repetindo, a mensagem é clara para a população: recolha o seu tributo para que a prefeitura possa realizar obras e benfeitorias da população. Não há exaltação do Dimorvan, não há campanha, não houve campanha para os candidatos da coligação. Isso é muito claro nas inserções, e foram só 2 inserções. Não há motivo para se cogitar um benefício eleitoral nessas inserções. É uma campanha clara de incentivo ao recolhimento de tributos. Sendo assim, finalizando a parte no tocante ao recurso interposto por Dimorvan, tendo em vista que não ficou caracterizado um viés eleitoral nessas inserções, requer-se, quanto a esse recurso, seja dado provimento para afastar a sanção que lhe foi aplicada. Quanto ao Dimorvan, também há um recurso da coligação, e aí ele passa a ser recorrido, requerendo a ampliação do valor da multa que foi imposta a ele pelo juízo sentenciante. A multa foi aplicada no valor de 5.300 e poucos reais, e a coligação recorrente afirma que esse valor é insignificante em relação ao patrimônio do recorrido Dimorvan. Contudo, ela não traz qualquer documentação, qualquer elemento capaz de demonstrar essa insignificância de uma pena de 5.000 reais ao gestor. E, ao que parece, não basta apenas alegar a insignificância deve ser demonstrada. E não foi isso que ocorreu. Sendo assim, no tocante a esse recurso interposto pela coligação Compromisso com Campo Verde, requer-se seja negado o provimento. No mesmo recurso, mantendo-se a multa que foi aplicada, caso não seja entendimento de que deve ser reformada a sentença. Quanto aos recorridos Luiz Gabriel e Elton, e a coligação, eles eram integrantes da coligação também recorrida Campo Verde e muito mais, Luiz Gabriel e Elton foram candidatos a prefeito e vice-prefeito, e que supostamente seriam os beneficiados dessas inserções realizadas pela Prefeitura de Campo Verde, embora o juiz do juízo de piso tenha rechaçado essa ideia, porque não ficou verificada a concordância deles, a participação deles com essas inserções, uma vez que esses vídeos foram inseridos pela Prefeitura de Campo Verde. Por mais que o prefeito fosse um suposto apoiador da campanha deles,
não há controle deles, deles candidatos, sobre o que a Prefeitura de Campo Verde publica ou deixa de publicar. A coligação recorrente, ela tenta inserir a aplicação de multa e a sanção de cassação de registro aos recorridos. Quanto à multa, ao meu ver, a legislação é clara, que ela é cabível apenas ao responsável pela veiculação. Ela não se estende ao suposto beneficiário da suposta conduta vedada. Sendo assim, quanto à questão da multa, o recurso deve ser rechaçado. Já no que consiste na cassação do registro dos recorridos, embora eu já tenha deixado claro que eles não tenham participação alguma, é de se imaginar que, na eventualidade dessa corte entender de forma contrária, demonstrar que não há proporcionalidade ou potencialidade no caso. A potencialidade, a inexistência da potencialidade, ela é clara, uma vez que os recorridos ficaram em terceiro lugar na eleição majoritária. Então, benefício nas urnas mesmo, é inequívoco que não houve. Mas já tem uma corrente moderna, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, que vem, em alguns casos, aplicando não a potencialidade das condutas vedadas, mas a gravidade da sanção. E é de se ressaltar que essas inserções ocorreram no início do período eleitoral, em meados de julho. E na semana passada, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de assistir a palestra do Dr. Rodrigo Lopes Ilho, trazida pela Escola Judiciária Eleitoral, e ele foi bem feliz ao dizer que a gravidade da sanção deve respeitar alguns parâmetros, e entre eles o tempo da ocorrência do fato tido por ilícito. E que é muito mais grave uma conduta vedada, por exemplo, ocorrida às vésperas das eleições, do que uma ocorrida no início do período eleitoral. E o caso não tem essa gravidade toda, tendo em vista que a sanção que pode ser aplicada é de cassação de registro, que pode trazer como consequência a inelegibilidade dos recorridos por 8 anos. E, ao meu ver, não parece que duas inserções realizadas pela Prefeitura de Campo Verde no início do período eleitoral tenha essa gravidade a caracterizar uma sanção de cassação de registro que pode ter como consequência a inelegibilidade dos recorridos. Dessa forma, requer-se que o recurso interposto pela coligação Compromisso Campo Verde seja negado provimento a esse recurso, e mantendo-se a multa aplicada ao Dimorvan, caso não seja reformada a sentença para afastar o reconhecimento da conduta vedada. E quanto aos recorridos Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Schabac, que continuem absolvidos da imputação que lhes for imposta. Muito obrigado. Eu sou ilustre representante do Ministério Público. Eu estive ouvindo a manifestação do advogado, especificamente quanto ao intuito eleitoreiro, que não existiria. E quando ele falou isso, eu me lembrei do Nelson Rodrigues, que ele dizia que a coisa mais difícil de se ver é o óbvio ululante. Não apenas o óbvio ululante. Como dizia um professor meu, aquele óbvio que fica assim na sua frente. E por que eu quero dizer isso? Porque eu trouxe aqui no parecer um julgado do TSE, em que ele diz que na propaganda institucional no período vedado, o intuito eleitoreiro é desnecessário. E é desnecessário por quê? Porque é justamente aí que está o óbvio. O que se proíbe aqui é a publicidade institucional, não é uma propaganda eleitoral. Então, uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Então, na publicidade institucional, não é necessário o caráter eleitoreiro, porque o que ela visa é fazer propaganda do que a administração está fazendo. Ela não visa pedir votos. Essa atuação na mente do eleitor supõe-se que ela seja até subliminar. Mas na publicidade institucional ninguém diz vote no candidato para ele continuar fazendo isso. Não é eleitoral.
E o que o juiz tinha autorizado no caso foi um pedido da prefeitura de que fosse autorizada a publicidade convocando os eleitores para recolherem o IPTU. E, como disse o doutor advogado, para que o cidadão se sinta motivado a pagar, geralmente é necessário um plus. E o que era o plus nesse caso? Todos nós já vimos propaganda de IPTU na televisão. O plus venha pagar o seu imposto atrasado e você vai receber um desconto. Eu penso que para o bolso de quem está pagando, esse é o melhor plus que ele pode receber, mais que qualquer publicidade das obras que estão sendo feitas ou não. Eu não creio que mostrar obras motive o sujeito a colocar a mão no bolso. Agora, se ele achar que vai ter alguma vantagem financeira, eu acho bem mais provável. Por isso, o juiz autorizou a publicidade limitada à questão do IPTU, mas não para que se transformasse numa peça de 11 minutos, que é um tempo considerável em televisão, e 11 minutos devotados a fazer uma publicidade da atuação administrativa. Então, realmente extrapolou a peça publicitária. Por conta disso, incidiu na vedação da propaganda institucional e, como eu já disse, em que pesa a desnecessidade do caráter eleitoreiro. Como também disse o advogado, não foi uma conduta extremamente gravosa. Por isso, parece-me que a sanção aplicada também, embora reduzida, ela não chegou a ser insignificante. Ela foi proporcional à conduta. Novamente, entendo que o juiz acertou aqui. E, por fim, no parecer, há um pedido de que sejam mandadas as peças para o Ministério Público Local por conta de uma possível improbidade por ter sido defendido pelo advogado do próprio município. Eu confesso que esse é um ponto que está longe de ser pacífico, mas como ele não é especificamente da seara eleitoral, por isso o pedido que seja encaminhado para o Ministério Público e lá ele faz a sua convicção. Como eu disse, essa questão da defesa nem de longe é pacífica, mas não é para ser discutida aqui. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, antes de devolver a palavra ao doutor Sebastião, eu quero apenas dizer ao doutor Rony Márcio que o doutor Rony Márcio faça o seu pedido da sua questão de ordem, por gentileza, por escrito, para que a mesma possa ser conhecida inicialmente pelo relator. Da forma como ficou, nós teríamos que transformar a termo a sua fala para poder ser apreciada pelo Pleno. Se Vossa Excelência fizer a gentileza de fazer por escrito, encaminharei imediatamente ao doutor relator e a submeterei a julgamento do Pleno, se assim for necessário. Devolvo a palavra ao doutor Sebastião. Senhora Presidente e demais membros, eu elenquei aí tanto as preliminares meritórias quanto ao voto de mérito, porém, confesso que, conferindo aqui, não me referi, mas o farei agora, com relação a uma preliminar levantada nas contrarrazões recursais da coligação Compromisso com Campo Verde, arguindo que não deveria ser conhecido o recurso manejado pelo recorrente de Morvan, porque esse recurso teria sido manejado pelos procuradores da prefeitura. E estou rejeitando essa preliminar, senhora presidente, porque as folhas 39 dos autos consta a procuração outorgada pelo senhor de Morvan em favor dos advogados que subscreveram o recurso, nada se referindo a sua possível atuação como procurador nesse momento da prefeitura municipal. Então, estou a entender que se misturou a figura de procurador com defensor, como advogado particular, razão pela qual estou rejeitando essa preliminar de não conhecimento do recurso do senhor de Morvan Alencar. É como eu estou votando, senhora presidente. Doutor Pedro Francisco? De qualquer modo, eu só queria... Parece-me que tem uma preliminar de incompetência, né? Sim. Então, ao que me parece, por uma questão lógica, seria melhor que julgássemos primeiro a questão da competência. Se Vossa Excelência me permitir, é que
tanto a incompetência quanto a ilegitimidade é dentro do recurso do senhor de Morvan. E nós estamos julgando agora se vamos conhecer ou não do recurso dele. Não constou no meu voto, houve uma falha aí dessa preliminar. Mas a incompetência, na verdade, se fosse acolhida a incompetência, ela afastaria, inclusive, a apreciação pela própria Justiça Eleitoral, né? Mas, de qualquer modo, nessa preliminar eu acompanho Vossa Excelência e vamos adiante. Doutor Francisco Alexandre. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor José Luiz Blazac. Desculpe-me. Doutor Samuel. Devolvo a palavra ao eminente relator, afastada preliminar. Então, agora, conhecendo do recurso do senhor de Morvan Alencar, avanço nessa preliminar de incompetência de fórum, sob o fundamento de que não seria a Justiça Eleitoral competente para julgar ou aplicar a sanção imposta, uma vez que ficou demonstrado e reconhecido que não se trata de uma ação eleitoreira. E aí, eu estou rejeitando essa preliminar porque todos os fatos que foram articulados estão diretamente relacionados justamente com a conduta vedada prevista na lei das eleições. E eu trago aqui, então, o detalhe a respeito disso, razão pela qual, senhora presidente, sem maiores delongas, eu estou rejeitando essa tese da incompetência da Justiça Eleitoral. É como eu estou votando. Algum voto divergente, doutor Pedro? Eu tenho uma observação que me parece aqui que essa preliminar, ela avança no mérito, porque na medida em que se reconhece que os vídeos caracterizam a conduta vedada, nós estaremos avançando no mérito e aí já não há mais o que julgar. Então eu voto aqui no sentido de não conhecer a preliminar por se tratar de matéria de mérito e reservo para a apreciação do tema na ocasião do meritória. Doutor Francisco Alexandre. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Samuel. Também com o relator. Devolvo a palavra ao eminente relator. A outra preliminar também arguída pelo senhor de Morvan seria que ele seria parte legítima, porque, embora na condição de prefeito, ele não teve conhecimento desses atos praticados pela sua assessoria. E aí, infelizmente, não há como acolher essa tese, razão pela qual também, senhora presidente, estou rejeitando essa preliminar. Algum voto divergente quanto à preliminar? Devolvo a palavra novamente ao eminente relator. E, avançando então ao mérito do recurso do senhor de Morvan, eu esclareço que o que originou a presente representação foi suposta conduta vedada, vazada nos seguintes termos. A Prefeitura Municipal de Campo Verde, por intermédio de seu prefeito, está veiculando na mídia local um vídeo institucional anexo à presente representação, denominado Campo Verde em Ação, com duração total de 11 minutos e 28 segundos, sob o pretexto de exibir propaganda relativa ao Programa de Recuperação Fiscal IPTU, taxas, ISSQN e contribuição de melhoria. Aí digo eu. Ocorre que, aliás, continuando na representação, ocorre que, além de possuir uma duração absurda de 11 minutos e 28 segundos, o referido vídeo, a qual deveria ter como único escopo a veiculação de propaganda relativa ao Programa de Recuperação Fiscal das espécies tributárias de competência do município, nada mais é do que uma explícita e ilegal publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura Municipal e, consectariamente, do seu respectivo agente sênior, o prefeito ora representado, além de beneficiar explicitamente os candidatos à majoritária da coligação Campo Verde, muito mais por este apoiados. Fecha aspas.
entendendo haver indícios de irregularidade na veiculação das matérias, o magistrado de piso deferiu a liminar requerida e determinou a suspensão da veiculação da propaganda veiculada sobre o título Informe Publicitário IPTU 2012 na imprensa, TV e rádio. E aí eu digo que, após a instrução, o magistrado sentenciou, julgou parcialmente procedente, excluindo do polo passivo a coligação Campo Verde e muito mais, absolveu os candidatos Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Chabac, e por fim condenou o Dimorvan ao pagamento da multa de... Aí está errado no meu... Está escrito errada o valor da multa, na verdade ela é de R$ 5.320,50. E aí eu digo, senhora presidente, que com relação a essa tese do recorrente Dimorvan, de que não houve prova de oferecimento de vantagem, o mesmo pedido de votos, e que foi autorizado pelo juiz eleitoral a confecção da propaganda e que o tempo não é excessivo, pois o município só teria utilizado metade dessas inserções, eu estou rejeitando essa tese, dizendo que vejo na conduta a configuração da propaganda institucional irregular. E acrescento que, da simples visualização do vídeo veiculado, é possível constatar que não se trata de nenhuma das hipóteses excetuadas pelo referido normativo legal, mas sim de clara promoção pessoal disfarçada de propaganda institucional. Para melhor visualização e entendimento dos fatos, detalho os fatos que, a meu ver, evidenciam a conduta irregular, tendo como pano de fundo a propaganda institucional. E aí eu elenquei essas ocorrências que eu, este relator, assistindo ao vídeo, detectei. Campanha deflagrada na televisão foi denominada Campo Verde em Ação. O tempo de duração totalizou 11 minutos. Elenco de obras que não poderiam ser realizadas exclusivamente com o IPTU. O que se percebe nessa ocorrência? O pano de fundo seria IPTU, mas o elenco de obras, o volume de obras do município, se percebe que com o IPTU não seria possível serem realizadas, ou seja, houve um destaque excessivo da administração na construção dessas obras. 3. Seria esse elenco das obras que não poderiam ser realizadas exclusivamente com IPTU. A veiculação do termo IPTU, isso aqui que me chamou a atenção. O assunto IPTU é mínima durante esses 11 minutos, cerca de aproximadamente 5 menções num espaço de 11 minutos de veiculação. O resto é só mostrando obras e realizações administrativas. Colocação em relevo às obras visando maior destaque às realizações da administração do que a campanha do IPTU. E aí eu digo, senhora presidente e demais colegas, assim, por certo, configura a conduta descrita na norma por constituir conduta que afeta, ainda que minimamente, a igualdade entre os candidatos. Frise-se, aqui eu me reporto a fala agora mesmo expendida pelo ilustre Dr. Marcelos, que a simples veiculação de propaganda institucional nos 3 meses que antecedem o pleito já caracteriza a conduta vedada, não havendo necessidade de maiores argumentações acerca da publicidade ter contornos eleitorais ou não. Aí eu trago jurisprudência do TSE e finalizo propondo a convalidação da responsabilidade do senhor Dimorvan. Em face disso, eu já passo a apreciar
o recurso da coligação Compromisso com Campo Verde, onde ela pede o aumento da multa aplicada. Estou rejeitando, senhora presidente, essa proposta de aumento da multa, entendendo que o valor aplicado ele é proporcional à gravidade da ilicitude eleitoral. E da mesma forma, estou rejeitando a proposta de cassação do registro ou diploma dos candidatos Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Chabá, porque não houve, ao longo da instrução processual, a prova de que os mesmos tivessem direta ligação com essa propaganda institucional irregular. Enfim, senhora presidente, em consonância então com o parecer ministerial, estou votando pelo desprovimento de ambos os recursos e acatando, por fim, o pleito ministerial para se remeter cópia dos autos à promotoria lá de Campo Verde para avaliar esse possível ato de improbidade administrativa quanto ao senhor Dimorvan Alencar Brescancin. Enfim, é como eu estou votando, senhor. Doutor Pedro Francisco. Doutor Francisco Alexandre. Acompanho também o relator, senhor presidente. Doutor Samuel. Também com o relator. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito também, unanimemente, negou provimento aos recursos interpostos por Dimorvan Alencar Brescancin e pela coligação Compromisso com Campo Verde nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Eu anuncio também mais 3 processos que serão adiados em razão dos mesmos terem chegado tardiamente ao gabinete do magistrado que pediu vista e, portanto, não houve tempo hábil para a apreciação dos mesmos. São eles. Processo 86528, foi relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes e eu pedi vista dos autos. Portanto, está adiado e a justificativa já está feita. O doutor Blazac também pediu vista do 97366, onde também foi relator o doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. E está aguardando o voto vista do doutor José Luiz Blazac. Os demais membros aguardam. No entanto, ainda não houve tempo também hábil para apreciação do mesmo. Também está sendo transferido para a próxima sessão o processo 41322 da minha relatoria e que pediu vista do Dr. Pedro Francisco. Né? E ele está também pedindo adiamento para a próxima sessão. Pois não. Pois não. Bom dia. Pedido de preferência da doutora Débora Rocha, o processo 86352, embargante Antônio Ferreira de Oliveira Neto, embargado Ministério Público Eleitoral. Doutor José Luiz Blazac, que é o relator, está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo candidato Antônio Ferreira de Oliveira Neto, em face do acórdão 22.780 desta Corte, referente ao julgamento do dia 5 de março de 2013, que por maioria negou provimento ao recurso do embargante, o qual resultou na seguinte ementa: recurso eleitoral, prestação de contas, irregularidades graves, desaprovação, recurso desprovido. Desaprovam-se as contas eivadas de vícios que comprometem a sua rigidez e impedem a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto à arrecadação e aplicação dos recursos. Revelam-se imprescindíveis na prestação de contas de campanha os lançamentos de doações estimáveis em dinheiro e respectivos recibos eleitorais.
em razões recursais, alega o cabimento dos embargos para fins de pré-questionamento e aponta a existência de dúvida, obscuridade e omissão no acordo objurgado. Sustenta que, em relação ao artigo 47 e 48 da Resolução 23.376/2012, que prevê nova vista ao candidato após constatadas inconsistências no relatório final, não fora observado pelo juiz de piso, nem tampouco fora tratado pela Corte. Afirma que restou obscura a decisão à medida que inexiste a discriminação de quais vícios foram encontrados que comprometeu a rigidez e fiscalização da Justiça Eleitoral e quais as doações estimáveis em dinheiro que teriam ficado sem a emissão de recibos eleitorais. Juntou cópia de prestação de contas retificadora e respectiva mídia, da qual, segundo alega, consta recibo eleitoral referente ao comodato do veículo utilizado na campanha para fins da nova análise técnica. Pugna ao fim pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial dos presentes embargos declaratórios, rejeitando a alegação de omissão tocante às irregularidades geradoras da desaprovação e acatando, porém, a tese de omissão quanto à lacuna acerca da inobservância do juízo a qual referente ao disposto no artigo 48 da citada resolução. Ressalta, contudo, que o suprimento de tal omissão não acarreta efeitos infringentes ao acordo. É o relatório, senhor presidente. Ouço, doutor representante do Ministério Público. Sim, o provimento parcial só para dizer que não foi aberta novas vistas ao interessado, porque não houve novos vícios, não houve constatação de novos vícios. E isso, obviamente, não altera o resultado do julgamento. Nobre relator. Senhor presidente, no mérito, manifesto-me nesse sentido e conheço dos embargos declaratórios sob exame, dando-lhe parcial provimento apenas para o fim de integrar o acordo objurgado o dispositivo tocante à aplicação do disposto do artigo 48 na citada resolução, que se revela descabida no caso invertente, conforme as ponderações do nobre procurador. É como voto. Doutor Samuel. Acompanho o relator. Doutor Sebastião. De acordo, senhor presidente. Doutor Gil Pérez. Com o relator, excelência. Doutor Pedro. Com o relator. Doutor Francisco. Com o relator, presidente. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 37457, recorrente Coligação Unidos pelo Desenvolvimento, recorrido Andréia Santos de Almeida Soares, José Maria Alves Vilar. O relator é o doutor Sebastião de Arruda Almeida, quem está com a palavra. Senhora presidente e demais membros, aqui trata-se de recurso eleitoral pela Coligação Unidos pelo Desenvolvimento, que discorda da sentença proferida pelo juízo da 9ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente uma ação de investigação judicial proposta em face de Andréia Santos de Almeida e José Maria Alves, por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, consistente em veiculação de imagens de diversas obras realizadas pela administração pública, atribuindo a si a autoria das referidas obras. E aí, nas razões, sustenta que realmente houve essa exagerada, ostensiva e deliberada atribuição à sua imagem de obras realizadas pela administração pública e, por isso, postula o provimento do recurso. As contrarrazões é pelo improvimento recursal. E a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. Ouço, doutor procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, doutor Sebastião. Meu voto é extremamente detalhado. E a irresignação dessa coligação, senhores, é porque durante o horário eleitoral, nós já trabalhamos aqui com várias situações dessas, durante o horário eleitoral, a candidata, apoiada logicamente pela administração atual, à época, fez veicular imagens
das obras, das realizações daquela administração. Foi em frente ao ginásio de esporte, foi em frente à biblioteca, creche, etc, etc, e mostrando as realizações e dizendo, então, que haveria continuidade desse trabalho. Não verifiquei, como o ilustre procurador, nenhuma conduta irregular que se traduzisse em abuso de poder econômico ou abuso dos meios de comunicação. E, por fim, que seria também uma suposta irregularidade, ela foi fotografada num desfile municipal, juntamente com o prefeito, desfile oficial da prefeitura, promovido pela municipalidade. Enfim, seriam esses os fatos tidos por irregularidades, e estou a rejeitar, razão pela qual, senhora presidente, em consonância com o parecer ministerial, estou desprovendo o recurso. É como eu estou votando. Doutor Pedro. Doutor Francisco Alexandre. O relator. Doutor José Luiz. Com o relator. Doutor Samuel. Acompanho o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. 2.9, processo 52550, requerente Diretório Regional do Partido Republicano Brasileiro, PR de Mato Grosso, PRB de Mato Grosso, e a relatoria do Dr. Samuel Franco Dália Júnior. Tem a palavra, doutor Samuel. Senhor presidente, processo 525, né? Obrigado, presidente. Vou só abrir aqui o... É bastante simples, é uma prestação de contas, mas trata-se da prestação de contas do Diretório Regional do Partido Republicano referente às eleições de 2012. O relatório apontou que as falhas verificadas preliminarmente após a intimação foram devidamente sanadas pelo requerente com as justificativas e documentos apresentados. Em parecer, a Procuradoria manifestou-se pela aprovação das contas. É o relatório. Mantenho o parecer. Mantido, professor. Eminentes membros, a área técnica e ministerial concluíram pela inexistência de irregularidades na presente prestação de contas, e isso aí conduz sim à sua aprovação. Então, sem mais delongas, eu, em consonância com o parecer, estou aprovando as contas regional do Diretório Regional do Partido Republicano Brasileiro. É como eu voto. Alguma divergência? Proclamo então o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do Partido Republicano Brasileiro referente às eleições de 2012 nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 73884, com o líder recorrente Osmar Serafim Rodrigues. Doutor Samuel também é o relator. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo candidato Osmar Serafim Rodrigues contra a sentença proferida pelo juiz que desaprovou suas contas. A decisão atacada teve por fundamento a ausência de extratos bancários na sua forma definitiva, entendendo ser essa uma irregularidade geradora da desaprovação. Em sede recursal, ele aduz que não há irregularidade, pois juntou aos autos documentos que compreendem toda a movimentação bancária de campanha. Trouxe ainda extratos bancários, bem como os termos de abertura e encerramento de conta. Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato ao relatório. Mantenho o parecer. Mantido. Já resumindo, constata dos autos que o requerente, ao juntar os documentos, cumpriu com o disposto do referido artigo, além de trazer o termo de abertura de encerramento de conta bancária. Restou, no entanto, uma inconsistência no tocante à divergência entre a prestação de contas parcial, ao final apontada no relatório técnico, não esclarecida pelo recorrente, cabendo, portanto, a ressalva prevista pelo Ministério Público e opinada por ele. Com essas breves considerações, também em harmonia com o parecer ministerial, eu dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato Osmar Serafim Rodrigues. Eleições de 2012. É como eu voto. Em consonância com o parecer, o doutor relator,
Opina pela aprovação com ressalva das contas em análise. Algum voto divergente do doutor relator? De acordo. Então, vou proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 76303. Recorrente Elisete Cansan e recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Samuel. Obrigado, presidente. Também se refere a recurso eleitoral interposto por candidato Eliese Cansan contra a decisão do juiz que desaprovou suas contas das eleições de 2012. A sentença está fundamentada nas irregularidades apontadas no relatório técnico, que consiste em ausência de documentação comprobatória das doações recebidas, juntada de recibo eleitoral, após a prestação de contas final, a ausência de documentos para comprovar despesas realizadas e despesas que não foram relacionadas nos demonstrativos. Em suas razões, alega que apresentou todos os documentos obrigatórios e que as irregularidades são erros formais sanáveis. Ao final, requer a reforma, sustentando que foi desproporcional com relação às falhas das contas. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença atacada ao relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Samuel. Realmente as falhas são ensejadoras da desaprovação, que foram ensejadoras da desaprovação das contas, foram o seguinte: ausência de documentação apta a comprovar as doações, apresentação de recibo eleitoral após a prestação de contas, ausência de comprovação de despesas realizadas e despesa não relacionada nos demonstrativos correspondentes. Em análise, verifico que, com relação às doações, o recorrente juntou os respectivos termos de cessão de uso de veículo. Observa-se que, com relação ao primeiro termo, não há divergência entre o veículo constante do contrato e do documento apresentado. Contudo, ao comparar os dois termos, nota-se que pode ter ocorrido erro de digitação, no qual não foi alterado o campo objeto do referido contrato, ficando com o mesmo objeto do termo seguinte, o que poderia configurar mero erro material, fosse essa a única irregularidade. Do mesmo modo, relativo ao item 2, ou seja, a apresentação de recibo eleitoral após a prestação de contas, os demonstrativos não registram a utilização do recibo eleitoral, tendo o recorrente apresentado o mesmo após a apresentação da prestação de conta final. Porém, segundo a jurisprudência da Corte Superior, tal apresentação seria possível, não se constituindo também falta grave, o que eu estou também superando. Mas, quanto à irregularidade apontada no relatório técnico, de que a recorrente deixou de juntar cópia dos cheques de números tal e tal, no valor de R$ 622, utilizados para pagar a senhora Kelly Daiane Gonçalves da Silva, e ainda que os recibos apresentados nem foram assinados pela mesma, isso compromete também sobremaneira a confiabilidade da contabilidade, a ponto de culminar na sua desaprovação. Além do mais, constata-se que a candidata não relacionou no relatório das despesas efetuadas mais 2 cheques, o que também continua comprometendo a confiabilidade, a contabilidade apresentada. Então, diante do exposto, fazendo uma interpretação positiva acerca de algumas falhas, fica evidente a falha de zelo da candidata com as contas representadas, não sendo merecedora de aprovação, e com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, eu estou votando pelo desprovimento do recurso e mantendo integralmente a sentença. É como eu voto. Alguma divergência do doutor relator? Acordo? Então, assim, eu vou proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 54026, recorrente Kleber Gomes de Souza, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Doutor Samuel, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral também com referência à desaprovação de contas do candidato Kleber Gomes de Souza, vereador nas eleições de 2012. A sentença recorrida teve por fundamento as irregularidades apontadas no relatório técnico,
quais sejam a ausência dos recibos eleitorais, divergência entre o extrato bancário e os dados registrados nos autos, não comprovação de despesas eleitorais, conforme o relatório preliminar. Em suas razões recursais, alega o recorrente que a prestação de contas foi efetivamente apresentada, observando a legislação eleitoral, e os documentos necessários foram devidamente juntados, aduzindo ainda que as regularidades são geradoras de ressalvas e pede pela aprovação das contas. A douta Procuradoria, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas. É o relatório. Mantenha o parecer. Essa desaprovação, ela se baseia nas seguintes irregularidades: ausência dos recibos eleitorais, 1. 2. Divergência entre o extrato bancário e os dados constantes dos autos. E 3. Falta de comprovação de despesas eleitorais. Com referência à irregularidade de ausência de recibos eleitorais, após o relatório preliminar, foi requisitado ao candidato que apresentasse o canhoto dos recibos eleitorais utilizados na campanha para que se procedesse à análise das contas, mas não houve resposta de sua parte. Bem como da mesma forma, restou sem justificativa a divergência entre o saldo final do extrato da conta bancária e os dados registrados, no valor até pequeno, de R$ 174,41. O candidato também deixou de apresentar documentação para comprovar as despesas relacionadas, além de tê-las realizado após sua data da eleição, contrariando o disposto da resolução TSE e também do artigo 40, todos dessa resolução 23376. Diante do exposto, observa-se a total falta de comprometimento do candidato em questão com essa justiça eleitoral, se mantendo inerte quanto às requisitadas diligências para comprovar os gastos da campanha. E eu estou acompanhando o parecer ministerial e pelas irregularidades apresentadas, eu também estou desprovendo o recurso aviado e mantendo a decisão de primeiro grau. É como eu voto. Relator, em consonância com o Ministério Público, está opinando pela desaprovação, pelo desprovimento, desculpe-me. Exato. Algum voto divergente? Assim eu vou proclamar o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 40478, recorrente Gevanilson Pinheiro da Costa e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Dr. Samuel está com a palavra ao relator. Também recurso eleitoral aviado por Gevanilson Pinheiro da Costa, combatendo sentença que desaprovou a prestação de contas referente às eleições de 2012. A sentença guerreada baseou-se na comprovação insatisfatória da origem dos recursos próprios utilizados durante a campanha eleitoral, por não condizer com o patrimônio declarado no registro. Contra a sentença foram postos embargos de declaração, onde o candidato sustenta que a sentença sobreveio sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se acerca do relatório conclusivo, bem como fez juntada de contra-cheques referente aos meses de janeiro a maio de 2012. Os embargos foram desprovidos. Em razões recursais, o recorrente alega preliminarmente a nulidade do feito por não haver sido intimado para manifestar-se acerca do relatório final. No mérito, aduz que a irregularidade apontada não é geradora de desaprovação das contas, requerendo a aprovação das mesmas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso para manter a desaprovação de contas do candidato, não se manifestando sob a preliminar de nulidade da sentença. É o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido, doutor Samuel. No caso da preliminar de nulidade de sentença, eu estou rejeitando, porque ao interpor os embargos de declaração, o recorrente juntou aos autos documentos de que dispunha, para, segundo ele, comprovar a origem dos recursos próprios utilizados em campanha. Tanto assim é que juntou o olerite do mês de junho, os olerites do mês do mês de janeiro a maio, referente ao seu trabalho como conselheiro tutelar do município de Pedra Preta. Não bastasse isso, a própria resolução do TSE, no seu artigo 48, dispõe que,
Emitido o relatório técnico que conclua pela existência de irregularidades ou impropriedades sobre as quais não tenha dado oportunidade de manifestação ao candidato, ao partido político ou ao comitê financeiro, o juiz eleitoral abrirá nova vista dos autos para manifestação em 72 horas a contar da intimação. O juiz então, agiu corretamente, o juiz de piso, não havendo, então, de se falar em nulidade. E eu estou, portanto, rejeitando essa preliminar. Como eu voto? Doutor Sebastião? Senhor presidente. Doutor Gil Pérez? Doutor Pedro? Doutor Francisco Alexandre? Doutor Luiz Zé Luiz? Só um esclarecimento. Houve o apontamento e foi dado. Eu não entendi aqui. Ocorre. Você fala da preliminar? Aham. Ele emitido o relatório técnico que conclua pela existência da irregularidade. O juiz deu vista para ele em 72 horas. Isso. E ele não manifestou. Não. Perfeito. Acompanho Vossa Excelência. Eu vou a palavra. Eu estou desprovendo o recurso. Eu estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer ministerial, uma vez que a prestação de contas foi desaprovada, devido à ausência da comprovação da origem dos recursos próprios utilizados no valor de R$ 1.320, o que não consta do valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Como relatado em resposta ao relatório preliminar, o recorrente juntou seu contra-cheque do mês de junho, o que, no entanto, não comprova que, ao tempo da candidatura, ele dispunha do montante de R$ 1.320. Além do mais, no documento carreado, observe que o seu valor total correspondente a apenas R$ 829, o que é inferior àquele declarado como recursos próprios. Além do mais, consta do demonstrativo dos recursos arrecadados que a arrecadação em espécie se deu em 26/8, no valor de R$ 70 no dia 1º/10, R$ 250 no dia 4/10 e no valor de R$ 1.000. E no valor de R$ 1.000, ao passo que os comprovantes salariais são anteriores ao pedido de registro de candidatura, configurando irregularidades que comprometem a lisura e a confiabilidade da prestação de contas. Eu estou em consonância com o parecer ministerial, votando pelo desprovimento do recurso e mantendo intacta a sentença que desaprovou as contas. É como eu voto. Algum voto divergente? Não havendo nenhum voto. Não havendo nenhum voto divergente, o tribunal afastou a preliminar e, no mérito, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 48183. Recorrente, Maurílio Santos Farias. Relator é o doutor Samuel Franco Dália Júnior, com a palavra. Da mesma forma, trata de recurso eleitoral interposto pelo candidato Maurílio Santos Faria contra a decisão que desaprovou suas contas referente a eleições de 2012, por conta de falhas apontadas no relatório técnico, constantes da não observância da legislação eleitoral por parte do recorrente, ao não declarar os recursos próprios estimados em dinheiro, relativos aos veículos, um carro e uma moto, utilizados na campanha, nem sequer comprovar a propriedade dos mesmos. Em razão recursal, o recorrente sustenta que os veículos utilizados na campanha eleitoral eram seus, de fato, e não de direito. Eram seus de fato e não de direito, e pleiteia a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu disputado parecer, opina pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Samuel. No caso em tela, eminentes membros, o candidato incorreu na falta grave em utilizar recurso próprio estimado em dinheiro, fato que não fazia, o que não fazia parte do seu patrimônio no momento da candidatura. Ele sustenta que os veículos, o carro e a moto eram seus de fato, e não de direito. Quer dizer, ele tinha ele de fato, mas não. Colacionou aos autos cópia da documentação dos veículos, todavia nos certificados consta que pertence a terceiros. Por outro lado, sequer apresentou contrato de compra e venda ou outro instrumento capaz de comprovar o que efetivamente houve a compra. Além do mais,
ainda que comprovada a propriedade, deixou de registrá-lo no demonstrativo de receitas, bem como não emitiu o recibo eleitoral correspondente. E, face a essas irregularidades graves, eu estou acompanhando, em consonância com o parecer ministerial, desprovendo o recurso e mantendo a sentença. Desprovido o recurso em consonância com o parecer. Algum voto divergente? De acordo? Eu vou proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 43974, recorrente Keila Cristina de Almeida dos Santos e recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor José Luiz Blazac, relator, está com a palavra. Senhor presidente, o presente caso é semelhante a um que julgamos na semana passada, da ausência de procuração nos autos da prestação de contas, tendo em vista a resolução da casa. Intimado para trazer aos autos a procuração lá na primeira instância, a recorrente quedou-se inerte. Então, dessa forma, estou em consonância com o parecer ministerial, desprovendo do recurso, mantendo a sentença no sentido de que julgou as suas contas não prestadas. Parecer Mantenha o parecer. mantido, não prestado em consonância com o parecer, é isso, doutor? Perfeito. Algum voto divergente? Proclamo assim o resultado. O tribunal, unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 49862, recorrente, Vanilza Felipe da Silva Coimbra, recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor José Luiz Blazac, que é relator, tem a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Vanilza Felipe da Silva Coimbra contra a decisão da 34ª Zona Eleitoral que desaprovou as suas contas de campanha, fundamentada no relatório final, que apontou as seguintes irregularidades: ausência de alguns canhotos de recibos eleitorais, ausência de documentos que comprovam a alteração realizada na prestação de contas, documentação fiscal não emitida na forma legal exigida, ausência de documentos que comprovem a receita estimada que foi declarada, bem como do termo de doação, cessão ou equivalente, inconsistências no confronto entre as doações declaradas na presente prestação de contas e as informações prestadas pelos doadores, doações recebidas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas e não informadas à época, e ausência de extratos bancários definitivos. A douta Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso para manter a decisão objurgada. É o relatório, senhor presidente. Consultador da Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, doutor José Luiz. No mérito, excelência, eu estou mantendo a sentença em consonância com o parecer ministerial. Conheço do recurso e nego-lhe provimento, portanto, excelência, em cima desses apontamentos. Algum voto divergente? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo número 49340, recorrente Nova Brasilândia, recorrente Nicodemos Rodrigues da Costa, recorrido Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, doutor José Luiz Blazac, relator. Recurso contra a decisão que desaprovou as contas de campanha relativas a 2012 do candidato Nicomedes Rodrigues da Costa, pelos seguintes apontamentos: ausência de extratos bancários na forma definitiva, ausência de documentos comprobatórios da receita estimada declarada e do termo de doação e cessão, inconsistências no confronto entre doações declaradas na prestação de contas e informações prestadas pelos doadores. A douta Procuradoria emitiu parecer pelo desprovimento do recurso manejado. E eu estou adiantando aqui, excelência, eu estou conhecendo do recurso e, em simetria com o parecer ministerial, estou negando-lhe provimento. Eu colho o parecer. Mantido o parecer e consulto se há algum voto de divergência do outro relator. Proclamo o resultado. O tribunal, unanimemente, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 85875, recorrente Silvio José de Moraes Filho, recorrido Maria José das Graças Azevedo. Doutor Pedro Francisco da Silva, relator, e tem a palavra.
Trata-se de recurso contra a expedição de diploma proposto por Silvio José de Moraes Filho, candidato a prefeito, com base no Código Eleitoral, em face de Maria José das Graças Azevedo, eleita e diplomada prefeito do município de Araguainha, no Mato Grosso, eleições de 2012. O recorrente busca a cassação do diploma da recorrida, tendo em vista a suposta realização de conduta de captação ilícita de sufrágio durante o período eleitoral. Alega que a recorrida teria participado indiretamente de um esquema de promessa de entrega de habitações na Coab de Araguainha. Esquema esse engendrado pelo senhor Ronildo Batista Rodrigues, o qual apoiava politicamente a recorrida. Sustenta o recorrente que pelo menos 4 eleitores obtiveram benesses no programa habitacional do município em troca de votos. Acostou cópia dos autos do inquérito policial respectivo. Em sua defesa, a recorrida alega preliminarmente a intempestividade da demanda, tendo em vista que sua interposição somente se deu no dia 10 de janeiro de 2013, após o tríduo legal. No mérito, a recorrida sustenta a decadência do direito do autor, em razão de não citação da candidata a vice-prefeito, Ana Maria Borges, a qual deveria ter sido chamada a integrar a lide em litis consórcio passivo necessário. Quanto à matéria de fundo, afirma que os benefícios concedidos no programa habitacional são fruto de decisões de órgão colegiado, tal seja o Conselho de Habitação do município de Araguainha, sem qualquer participação da recorrida. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, opina pela ocorrência da decadência, já que a vice-prefeita não foi chamada para compor a lide e não há mais tempo para a correção de tal defeito processual. Esse é o relatório. Olha o parecer, ministro. Mantenha o parecer. Mantido, doutor Pedro. A palavra ao retórico. Em relação à preliminar, entendo, salvo melhor juízo, que o presente recurso não merece ser conhecido por 2 razões. A cópia do RCD foi enviado via facsímile à 8ª Zona Eleitoral no dia 17 de dezembro de 2012. Esse documento tinha um total de 20 folhas. O RCD original foi protocolado na Zona Eleitoral somente no dia 10 de janeiro de 2013, em que pese a petição do RCD original ter o mesmo teor da cópia enviada via fax, o original foi acompanhado de um total de 104 folhas anexas, dentre elas cópias de inquérito, cópias de atos administrativos da Prefeitura Municipal e etc. Tais documentos anexados não haviam acompanhado o fax no dia 17 de dezembro. Por não haver exata correspondência entre a cópia e o original, entendo impossível o conhecimento do recurso. Eu cito em meu voto, na sequência, alguns julgados do STJ a respeito do tema, que não permite nenhuma divergência entre o documento encaminhado via fax e o original apresentado. Em segundo lugar, é necessário que os originais do fax sejam entregues em juízo até 5 dias, nos termos do caput do artigo 2º da Lei 9.800, de 99. A diplomação ocorreu no dia 14 de dezembro. O prazo fatal do recurso seria no dia 17 de dezembro de 2012, exatamente o dia da apresentação da cópia por fax. Então, considerando-se o limite legal de 5 dias contados a partir do dia 17 de dezembro, temos que o recorrente dispunha dos dias 18, 19 de dezembro de 2012, além dos dias 7, 8 e 9 de janeiro, para interpor o original do recurso contra a diplomação, tendo em vista o recesso forense do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, porque o recesso suspende os prazos processuais. Conclusão: o último dia do prazo era a data do dia 9 de janeiro de 2013, mas os originais foram protocolados somente no dia 10 de janeiro de 2013, como antes afirmado. Eu também trago alguns julgados nesse sentido e observo, inclusive, que nós encontramos jurisprudência até mais restritivas do que essa. Eu já vi jurisprudência no sentido de que nem mesmo as férias forenses suspendem ou interrompem o prazo. Então, de todo modo, por todas essas razões e pelos 2 motivos aqui apontados, eu não estou conhecendo do recurso contra a expedição de diploma. Esse é o meu voto, na preliminar. Doutor Francisco Alexandre. Relator. Doutor José Luiz Blazac. É uma dúvida, excelência. O TSL ele tem recebido por fax, não tem os recursos?
Sim, mas aí a lei determina que os originais devem chegar no prazo de 5 dias após o término do prazo do recurso. Aqui o prazo, o término, o original, o fax foi apresentado no último dia para a interposição do recurso. Eu tinha uma vaga lembrança que não precisaria apresentar os originais, porque é uma resolução ou é uma lei, doutor Breno, que tem uma resolução que é desnecessária a apresentação dos originais. Agora, nós aqui não temos essa resolução ainda, né? Na verdade, estou aplicando a lei, que a lei é literal, né, no sentido de exigir a original em 5 dias. Eu vou pedir vênia, mas tendo em vista que o TSE tem essa resolução recebendo os recursos desnecessariamente acompanhados dos originais, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e vou conhecer do recurso. Eu só observo que tem um outro fundamento também. Não sei se Vossa Excelência vai se pronunciar sobre a questão de que o original, na verdade, não é idêntico à cópia, porque o original continha 20 documentos, 20 folhas, e o original veio com 104 folhas. Então há uma diferença entre o fax apresentado e o original. Mas o primeiro, o fax, se considerasse só o fax, teríamos 20 folhas só no recurso, de entre documentos e peças. A petição inicial é a mesma, mas os documentos apresentados, há uma diferença muito grande entre o que foi apresentado por fax e o original. E o que foi apresentado. Se ele não tivesse apresentado o original, eu manteria o meu posicionamento. Mas como ele apresentou em vias originais, aí há uma incongruência com o fax, né? Então eu deixo bem claro que pelo fato do TSE ter uma resolução que permite a interposição de recursos sem enviar as originais, se tivesse só o fax, eu conheceria do recurso. Mas tendo visto que ele protocolou os originais posterior e há uma incongruência entre fax e original, eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Samuel. Senhor presidente, eu entendo da mesma forma que o doutor Pedro, que a lei tem preferência sobre a resolução. Eu vou cumprir a lei e vou acompanhar o relator. Doutor Sebastião. Com o relator, senhora presidente, com a ressalva do ilustre doutor Brazac. Doutor Gil Pérez. Com o relator, excelência. Colocamos o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Aliás, não conheceu do recurso contra expedição de diploma nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Com o parecer ministerial. Doutor Samuel pede julgamento em conjunto do processo número 1951 e 2036, ambos da sua relatoria. O 1951 é uma exceção de suspeição, recipiente Coligação Unidos Comodoro Pode Mais e recipiente Marlise Marques Moraes e Egídio Alves Rigo. E o processo 2036, também exceção de suspeição, também de Comodoro, recipiente Coligação Unidos por Comodoro Pode Mais e Marlise Marques Moraes e as mesmas partes. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Samuel. Senhor presidente, são 2 recursos idênticos, promovidos pelas mesmas pessoas, recursos não, incidentes de exceção de suspeição, pelas mesmas pessoas, em referente a 2 processos. Eu estou julgando apenas o 1951, porque é a mesma coisa, não muda nada. Mas eu vou passar o relatório. Cuida-se de incidente de exceção de suspeição oposto por Marlise Marques Moraes, Egídio Alves Rigo e pela Coligação Unidos por Comodoro Pode Mais. Contra o juiz da 71ª Zona Eleitoral, Dr. Almir Barbosa Santos, postulando, em síntese, dentre outras medidas, a suspensão do curso do processo 934-376, hora em grau de recurso. Aduz os recipientes que o excepto
possuiria amizade íntima com o ex-prefeito Marcelo Bedusco, que seria inimigo do casal Marlise Marques Moraes e Aldir Marques Moraes. Ou seja, está baseando no artigo 135, inciso 1 do Código de Processo Civil, onde existe amizade íntima e inimizade capital. Sustenta ainda que o ECEP teria, por omissão, deixado de dar cumprimento em uma denúncia em desfavor de Marcelo Beduschi, à época prefeito municipal de Comodoro. Embora houvesse parecer favorável do Ministério Público, reprovou as contas de campanha à época do candidato Aldir Marques Moraes, que existem diversas denúncias na Corregedoria Geral de Justiça da parcialidade a diversas partes, que são clientes de 2 escritórios de advocacia de Sapezal, que teria ocorrido aconselhamento ao advogado e ao ex-prefeito Marcelo Beduschi, e que o magistrado possui interesse no julgamento da causa. Ao final, requer a declaração de suspeição do excepto, bem como a tramitação em segredo de justiça. Foi deferido o segredo de justiça no presente feito. Como o magistrado não mais jurisdicionava na 71ª Zona Eleitoral de Comodoro, à época da interposição do presente incidente processual, foi determinada a sua notificação para pronunciar-se nos termos do artigo 308 do CPC. No prazo legal, o excepto apresentou resposta em que afirma inexistir fundamentos fáticos e jurídicos a dar suporte ao presente feito, pugnando pelo arquivamento sumário pela instância superior. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação nos autos de recurso eleitoral, opina pela extinção da exceção de suspeição por perda de objeto e subsidiariamente pela sua improcedência por falta de prova da alegada parcialidade. É o voto, é o relatório. Da Procuradoria? Eu não tenho aqui o parecer escrito, mas creio que essa perda de objeto foi por mudança do julgador, né? Ele não está mais na comarca. Sim, mas independente disso, o que o recipiente alegou era amizade íntima e pessoal. E na tentativa de comprovar isso, ele junta decisões anteriores do juiz. Mas se são decisões em processo, isso não comprova amizade ou inimizade. Isso é decisão que ele faz conforme o convencimento dele. Para provar a amizade ou inimizade, tinha que mostrar fatos concretos e não se desincumbiu desse ônus. Por conta disso, se fosse julgado o mérito, seria pela improcedência da exceção. Passo ao voto. A alegada parcialidade do juiz da 71ª Zona Eleitoral nos processos eleitorais envolvendo a coligação, da qual fazem parte os recipientes, de acordo com o que foi dito e provado nesse processo, não encontra sustentação jurídica para ser reconhecida, sendo a improcedência da pretensão aqui buscada a única solução adequada para o caso, se não vejamos. A alegação de amizade íntima do excepto com o ex-prefeito, bem como que seria inimigo capital do casal Marlise Marques Moraes e Aldir Marques Moraes nos presentes autos, não passa de mera suposição, desprovida de qualquer prova, devendo ser rechaçada. Eu, no meu entendimento, quando existe provas de que há uma amizade íntima, ou um desafeto, ou uma inimizade entre as partes, eu tranquilamente acato a suspeição. Mas, no caso em tela, não há essa prova e, portanto, eu vou... não estou acatando essa amizade íntima. Do mesmo modo, a alegação de que teria deixado de dar andamento em uma denúncia em desfavor de Marcelo Beduschi, então prefeito municipal de Comodoro, posto que a prova juntada pelos recipientes trata-se de mero espelho de acompanhamento processual e push, o que não permite concluir pela suposta omissão do recipiente. Outra alegação dos recipientes para a suspeição seria que, embora houvesse parecer favorável do Ministério Público, o juiz excepto reprovou as contas de campanha as contas de campanha do candidato Aldir Marques Moraes, o que, convenhamos, em absolutamente nada tem a ver a suspeição, porque o juiz pode perfeitamente, por seu livre convencimento, decidir de forma contrária ao parecer ministerial. Foi o que ele fez, ele entendeu que não tem a capacidade. Quanto à alegação de existência de várias denúncias na Corregedoria Geral de Justiça de parcialidade a diversas partes que são clientes de 2 escritórios de advocacia em Sapezal, e que o magistrado possui interesse no julgamento da causa e que teria aconselhado
uma das partes, também estão desprovidas de qualquer prova. Se houvesse essa prova do aconselhamento do magistrado às partes interessadas, eu acredito que seria o caso de acatar. Mas como não existe nada nos autos que comprove esse aconselhamento de juiz ou de advogado às partes, eu entendo que eles eu estou, vamos dizer assim, não acatando essa situação. E no caso no sentido da improcedência, por ausência de provas, eu estou colacionando aresto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de Santa Catarina, onde, em síntese, fica da seguinte forma: a alegada parcialidade do juiz deve apoiar-se em prova incontestável. Não é qualquer interesse na decisão da causa que torne o juiz suspeito para julgá-lo, senão aquela que resulta da relação existente, direta e imediata entre o direito e o litígio. É o caso da amizade íntima, da inimizade e da inimizade capital. No caso, não restou provada. Se resta provada, eu acato a suspeição, sim. Com essas breves considerações, senhor, em harmonia com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Civil, eu estou julgando improcedente a presente exceção de suspeição como voto, porque além do mais o juiz nem é mais juiz quando foi interpretado, ele não estava mais na comarca. É como eu voto. Só para efeito encaminhamento, doutor Samuel, parece-me que havia aí uma preliminar de perda de objeto, ou não? Isso foi suscitado de ofício? Não. Não há? Não há. Não há perda, não há preliminar, não. Então, Vossa Excelência está votando pela improcedência das exceções em ambos. Exatamente. Algum voto divergente, senhores? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente as exceções de suspeição nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Matéria administrativa. Pois não. Antes, a senhora, só para, a título até de uma ponderação futura sobre essa questão de recursos por fax, estava pesquisando aqui a jurisprudência do TSE atualizada, e o próprio artigo 16 dessa resolução do TSE, ele coloca como facultativo aos tribunais regionais eleitorais aplicar essa resolução. Então, ficaria como uma ponderação futura pela agilidade no período eleitoral, especialmente, né, de talvez, em simetria com o TSE, nós avançarmos aí numa resolução que pudesse ir nessa direção, mas fica a critério do artigo 16, que diz que os tribunais regionais e eleitorais ficam autorizados a adotar os procedimentos previstos nessa resolução, respeitada a sua sistemática e seus parâmetros. E aí, na jurisprudência atual, ficou como nesse sentido, no julgamento da ministra Laurita Vaz recentemente, que fica facultado aos tribunais a aplicação da presente resolução. Só para uma ponderação futura. Muito obrigado. Pois bem, os dois processos na pauta de administrativo trata-se da junta eleitoral nas eleições de Glória do Oeste e Juara. Em ambos, estou dando o seguinte desfeito sucintamente, considerando que não houve qualquer impugnação com fundamento no artigo 36, parágrafo 1º do Código Eleitoral, voto pela aprovação das indicações dos componentes das juntas eleitorais relacionadas no edital 203/2013 e 202/2013, publicado no diário do número 1433, de 20 de 6 de 2013, para atuarem nas eleições suplementares do município de Glória do Oeste e do município de Juara.
Todos estão de acordo? Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma ponderação a respeito das juntas. Evidentemente que já foi ultrapassado o período de impugnação, mas eu penso que para as eleições vindouras, era de esse tribunal fazer um estudo sobre a função das juntas e as suas composições, porque no meu acompanhamento eu tenho visto que maciçamente as juntas eleitorais são formadas por servidores do judiciário, com a presidência do juiz eleitoral, o que contraria a lei e se torna totalmente ineficiente as juntas eleitorais, porque, como discutimos naquele processo que Vossa Excelência foi relatora, ao contrário de que muitos pregam, a junta eleitoral não pode reunir-se no dia da eleição, porque senão ficaria tumultuado. Mas a lei fala isso, que se houver um incidente, a junta eleitoral tem que reunir. Né? E essa parte de impugnações de urna, abertura de urna para votação, etc., ela passa substancialmente pela junta eleitoral. Então eu gostaria de fazer também essa ponderação para as eleições de 2014, Excelência, de que houvesse uma campanha por parte do tribunal sobre a função das juntas eleitorais, as suas composições, para que ela pudesse ter, de fato, uma característica de órgão colegiado composto por membros da sociedade e não por servidores do judiciário presidida pelo juiz, porque dificilmente um servidor vai se opor a uma decisão do juiz. Fica meio constrangedor, porque é seu chefe e tal. Então eu gostaria de fazer essa ponderação, aproveitando que essa matéria está na pauta, para que nas próximas eleições nós pudéssemos levar em conta essa função tão importante da junta eleitoral. Uma contribuição do Dr. Blazak para uma reflexão deste tribunal acerca do assunto. Entendo relevante e vamos concitar os membros deste tribunal a refletir sobre o assunto. No entanto, nós também precisamos considerar o fato das comarcas bem pequenas, onde geralmente, né, Dr. Blazak, as partes estão de uma forma ou de outra envolvidas com os candidatos. Mas fica aí, de qualquer sorte, a sugestão de Vossa Excelência. Então, aprovado unanimemente, Vossas Excelências não nada se opor. Aprovado, portanto, a junta de Glória do Oeste e Juara. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.